Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, que noite linda, querido, que nós estamos vivendo aqui esta noite. Que oportunidade maravilhosa que temos de estar na casa do Senhor. Eu não vou perguntar quantos estão felizes de estar na presença de Deus, porque isso nós já sabemos que todos nós estamos felizes, porque não existe nada melhor do que estarmos na casa do Senhor. E não existe nada melhor do que ouvir a sua palavra. Amém? Quantos concordam? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, querido, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 1, verso de número 31. Oh, Jesus, Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Eu olhava a igreja do Senhor ali e pensava no que o que eu vou ministrar esta noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e via quão pertinente é a palavra que o Senhor dirigiu ao meu coração durante essa semana, após saber que eu iria ministrar aqui. Aliás, estou muito feliz de estar aqui esta noite, queridos, com esta responsabilidade tão grande. Lucas 1:31, quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e a este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Uma das palavras mais importantes desse texto, você vai entender o porquê. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Abaixe sua fronte, por gentileza. Amado Deus e eterno Pai, estamos na tua presença, Senhor, e não há neste momento alguém mais importante do que o Senhor neste lugar. Não há desejo maior do que saber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, o Senhor tem a liberdade de falar aos nossos corações, pois os nossos corações estão rasgados, abertos, escancarados para a tua palavra. Senhor, que não haja coração duro neste lugar, que não haja coração resistente à tua palavra, em nome de Jesus, Pai, amém. Queridos, eu quero que você faça uma coisa. Misael, me ajude, por gentileza. Eu quero que você olhe uma vez para quem está do seu lado, e eu vou fazer isso uma vez hoje, e diga para ele: Deus tem um sonho lindo com você. Diga a ele, profetize isso. Diga: Deus tem um sonho lindo, maravilhoso, esplendoroso. Você não sabe a metade do que Deus tem planejado para você, querido. Glória a Deus por isso. Alguns dias atrás eu estava no culto da Vitória. Eu não acho muito legal esse negócio de ficar falando para os outros, pastor, mas eu entendi uma importância extraordinária quando o pastor falou: diga uma mensagem profética. Eu não me lembro muito bem o que ele falou, mas quando eu olhei para o lado pensando: será que eu falo? Será que eu não falo? Quem estava do meu lado falou: diga, porque eu preciso ouvir. Então, queridos, se quem está do seu lado não falou para você, eu vou falar aqui. Deus tem um sonho lindo para você. Amém, queridos? Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Todos nós aqui, sem exceção, temos sonhos. Alguns têm sonhos pequenos, outros têm sonhos grandiosos, pastor. E isso se mede de acordo com a forma que você foi educado, aonde você foi inserido, ou aquilo que você teve de informação quando era pequeno. Eu sempre digo que os meus sonhos foram mudando ao longo do tempo. Eu já sonhei ser piloto de avião, já sonhei trabalhar na Tupi, por causa do uniforme que eu achava lindo. Eu tinha 4 anos, queridos, e quem trabalhava na minha casa com a minha mãe, o esposo dela, ia buscar ela com aquele uniforme muito azul, muito doido, sim, com aquele sapatão grande. Eu falei: Jesus, eu preciso trabalhar num lugar desse, que coisa linda.
Era o meu sonho. Eu tive o sonho de ser piloto de avião. Uma vez passou um avião assim, eu falei: mãe, compra um para mim daquele lá. A minha mãe falou assim: mano, eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas a mãe tem cheque. Quando a gente é criança, tudo se resolve muito fácil. Os sonhos são muito mais doidos. Eu tive sonho de ser advogado. Este sonho ainda não realizei porque falta a OAB, né, amor? Para mim e para minha esposa, nós nos formamos agora este semestre. Mas o que eu vou pregar hoje, essa noite, não são desses sonhos. Eu vou pregar sobre os sonhos de Deus. Eu comecei errado. Eu comecei sonhando sozinho. E os nossos maiores erros, as nossas maiores frustrações são porque nós sonhamos sozinhos. E agimos sem questionar ao Senhor. E a maioria das campanhas de orações que nós fazemos, os erros que estamos colhendo são frutos muitas vezes das nossas atitudes. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre o texto que eu acabei de ler. Todos nós sabemos que aqui se trata de uma mensagem profética de Deus através do anjo Gabriel para uma mulher chamada Maria. Queridos, essa mensagem nos trouxe o Salvador. Nós sabemos que através deste homem profetizado aqui para Maria, nós fomos salvos. Aliás, antes de nós conhecermos Jesus, Isaías lá no capítulo 53 já profetizava sobre ele, dizendo que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. João Batista diz: olha, eu hoje batizo vocês com água, mas virá alguém que batizará com o Espírito Santo. E este homem nasceu. E Jesus é algo incrível, porque até quem não acredita nele tem Jesus como o seu principal assunto. Jesus foi o homem que dividiu o mundo em antes e depois. Quando você olha o calendário, você vê o calendário antes de Cristo e o depois de Cristo. Jesus foi o Cordeiro de Deus para remir os nossos pecados. Oh, Espírito Santo. Jesus simplesmente é o homem mais amoroso, é a fonte maior de amor que nós conhecemos. É um amor que não para, um amor que não cessa, um amor que gera amor. Jesus foi o único homem que enfrentou a morte de frente. E a morte recuou. Não teve poder contra ele. A Bíblia diz que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso, queridos. Através dele, queridos, nós estamos aqui hoje nesta reunião linda de adoração ao Senhor. Através dele é que temos a esperança de que podemos ter resolvido os nossos problemas quando deixamos na cruz de Cristo. Mas antes de Jesus ser tudo isso, ele era um sonho de Deus para a vida de alguém. Ele era o sonho de Deus para a vida de uma mulher chamada Maria. Você já imaginou, querido, que Maria hoje é um dos nomes mais populares do mundo e do Brasil? Que inclusive quando você não sabe o nome da pessoa, você fala: ô Maria. É um dos nomes mais populares do mundo, como por exemplo de José, pai de Jesus. Ô Zé, você já sabe que José é um dos nomes mais comuns, mais populares. E Deus teve um sonho lindo através da vida de Maria. E Deus manda um anjo para falar com Maria. Eu fico imaginando, queridos, que se hoje isso acontecesse, ia parar no Facebook. Você já imaginou? O anjo entrar na sua casa, você ia, a primeira coisa, você ia falar: por favor, antes do senhor sair, deixa eu tirar uma selfie contigo. Você ia postar, com certeza. Ia ficar até melhor, né, pastor? Porque você imagina que a circunstância de o anjo Gabriel falar para Maria que ela teria um filho sem conhecer José. Se tivesse a selfie com o anjo, ia ficar um pouquinho mais fácil. Ô José, ó, o anjo teve aqui, ó, tá no Facebook. Deu 100 curtidas já. Então, queridos, um anjo entra na casa de Maria e começa a profetizar sobre a vida dela. Veja o que a Bíblia diz: e eis que conceberás e darás à luz um filho,
a qual porás o nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eu sei que muitos aqui querem engravidar outra vez, já estão grávidos, como por exemplo a minha amiguinha Auri, que a Isabelinha está vindo aí. Você já imaginou receber uma mensagem como essa? Olha, você vai ter um filho, e o seu filho será poderoso, o reino dele não terá fim, ele tomará o reino de Davi. Veja que profetizar um filho sobre alguém já é algo impossível, muitas das vezes. Aí você imagina que Maria era virgem. A Bíblia diz, a primeira coisa que Maria falou, mas, excuse me, anjo, peraí, eu não fiz nada ainda, filho. Como que vai acontecer esse negócio aí? José vai me matar. Eu nem toquei em José. A Bíblia diz que ela não conhecia varão. Você já imaginou a cabecinha de Maria? E quando José chegar? Imagina José chegando e Maria falou assim: José, tem uma surpresa para você. Eu estou grávida. Você já imaginou a cabeça de José, os 3 mortais que ia dar? Como assim, Maria? Você não deixa nem um relamão em você? E você engravidou como? Você imaginou? Quando Deus faz sonhos para a gente, a primeira coisa que nós fazemos é criar obstáculos para os sonhos de Deus. Existe uma grande diferença entre nós e Deus, porque nós enxergamos tudo com razão, com racionalidade. Nós tentamos racionalizar os planos de Deus sobre nós. Quando vem uma promessa de Deus sobre a gente, normalmente a gente fala: não, peraí, mas não vai acontecer dessa forma, porque comigo é diferente. Queridos, quando eu era criança, Deus falava muito comigo que eu seria um pregador da palavra. Não havia congresso que Deus não falava comigo sobre isso. Deus falava: eu vou te usar na palavra, eu vou te levantar como profeta de uma geração. E eu não entendia isso, porque o meu ponto de análise era o seguinte: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho outros objetivos para a minha vida. E foi a primeira coisa que Maria fez, foi criar um obstáculo para o sonho mais incrível de Deus sobre a vida de alguém: gerar o Salvador. Maria não gerou apenas um menino, Maria gerou o Salvador de todos nós. Se Maria soubesse o que estaria acontecendo aqui hoje, ela nunca ia acreditar que nós estamos 2014 anos após a passagem de Jesus, e nós estamos aqui falando que Ele é lindo, que Ele é extraordinário, que Ele cumpre todas as promessas, que Ele muda a história. Se Maria soubesse o que isso iria gerar na história da humanidade, talvez ficaria até pior de ela entender. Mas aí o anjo continua dizendo para ela. Maria cria o obstáculo, e o anjo de Deus, com sabedoria, cria a saída. O anjo fala para ela. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo. Tem coisas, queridos, que Deus vai fazer na sua vida, mas que não será com a sua força. Tem coisas que Deus irá gerar na sua vida, que não será com a força do seu braço, com a inteligência da sua cabeça, mas que será o próprio Espírito Santo sendo derramado sobre você. Quantos entendem? Quantos entendem que o Espírito Santo é poderoso para gerar frutos preciosos na nossa vida? Eu percebo, queridos, olhando para mim aqui, que se fosse pela força do meu braço, pastor, os meus sonhos nunca teriam me trazido para este lugar aqui. Os meus sonhos não seriam capazes de mensurar algo tão precioso como isso aqui. Eu tenho um amigo meu, Misael, que está ali. Misael trabalhou comigo antes de eu ter um encontro com Deus, né, Misa? Se perguntasse para ti, Misa, você imaginaria o que Deus iria fazer? Se Deus perguntasse para mim, muito menos. Porque os nossos sonhos são limitados. Quando Deus fala que vai curar, nós tentamos imaginar, mas
Será que consegue? Quando Deus fala que vai salvar a sua família, você olha para a sua família e pensa, mas meu Deus, não dá. O psicólogo não consegue tratar. Quando Deus fala para você que vai mudar a sua história, você olha para a sua história e fala, não vai dar, porque eu não vou conseguir. Ai, choricalabagachei, me mandarabagai. É uma unção profética nesta noite aqui, queridos, para que você tire todo esse pensamento que Deus não vai conseguir fazer por você, que Deus não vai entrar com providência naquilo que tanto você está pedindo ao Senhor. Mas em nome de Jesus eu digo para você, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós nos preocupamos com os olhares carnais, com as nossas limitações. E Maria faz a mesma coisa, e o anjo diz para ela, olha filha, vai ser através do Espírito Santo que será derramada sobre você. Aí o anjo dá um exemplinho para ela. O anjo fala assim, dá uma olhadinha para tua prima lá. Ela já não está velha? Ela não era estéril? Maria de certo falou, sim, é verdade. E ela não está já no 6º mês de gravidez? Maria fala, não, é verdade. E na minha tradução dá um tempo ao texto, que é o tempo que eu gostaria de usar aqui. A Bíblia diz que para Deus nada será impossível. Eu vou repetir. O anjo diz a Maria, para Deus nada será impossível. A promessa de Deus para a vida de Maria era um filho, certo? Mas além de um filho também era um rei. E este rei era para ser morto depois do seu nascimento. Herodes queria matar todas as crianças, mas para Deus nada será impossível. Esqueceram de Jesus, mas para Deus nada será impossível. E nós vivemos hoje o fruto dessa verdade, que Deus, para Ele, nada é impossível. Mas nós precisamos entender uma verdade espiritual aqui esta noite, queridos. Que nós precisamos ter a mesma atitude de Maria. Após aquilo que Deus promete para você, você precisa se dispor a viver o que Ele quer. O anjo Gabriel faz uma promessa linda para a vida de Maria. Amém? E essa promessa é sobrenatural, ultrapassa a lógica de Maria. Maria entendeu, não, o que eu pensar aqui não vai mudar nada disso aí. Não tem controle nada sobre isso aí, porque olha, é algo além da minha capacidade, além daquilo que eu penso. E Maria tem a atitude mais sábia. Maria fala assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a Bíblia diz que o anjo ausentou-se dela, porque o que Deus quer ouvir da gente é assim, olha, eu entrego a ti, eu confio em ti, eu entrego nas tuas mãos. Salmos diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Foi o que Maria fez, olha Senhor, é isso aí mesmo, então cumpra em mim segundo a tua vontade. Quando eu comecei, queridos, na minha vida, quando eu digo comecei na vida é porque foi depois que eu tive encontro com Deus. Eu tinha um sonho muito lindo, eu achava muito lindo ser advogado, eu achava linda a profissão, eu via os filmes e eu me encantava com aquilo. Eu falava, isso se encaixa certinho comigo, eu acho legal demais isso. E eu entrei na faculdade de Direito no ano de 2009, e quando eu entrei na faculdade eu já tive encontro com Deus. Eu entrei em fevereiro, em abril eu estava chorando, pedindo misericórdia ao Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma, e Ele fez isso. E eu comecei nessa faculdade de Direito, e depois já tive encontro com Deus, comecei a liderar jovens. E eu fui líder de jovens durante 3 anos. 3 anos. E durante essa minha liderança de jovens,
Eu tinha um sonho, que era ser advogado, e esse era o meu sonho. Mas Provérbios 16 diz que o coração do homem pode até fazer planos, mas que a resposta vem do Senhor. E eu tinha esse plano, mas Deus tinha outros planos que Ele já havia me revelado lá atrás. Eu estava em casa uma noite dormindo, e o Senhor me mostrou um estúdio amarelo. O Senhor me mostrou aquele estúdio da rádio ali, pastor, que nós fazemos o programa todos os dias. E o Senhor me mostrou naquele estúdio. Eu nunca tinha conhecido a rádio. Eu nunca tinha visto nem pelo site como que era o estúdio. E Deus me mostrou em um sonho dentro daquela rádio. E eu falava as seguintes palavras: boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar aqui. Eu acordei com aquilo na minha cabeça e pensei: jamais isso vai acontecer. Eu não conheço ninguém que trabalha na rádio. Eu sonhei isso no sábado. Domingo de manhã eu estava na escola dominical e conheci um moço que trabalhava na rádio. E ele falou assim: Dave, quer ir ver fazer o programa hoje? Aí ele ia fazer alguma mesa. Eu falei: não consigo, tal. Não, então no sábado que vem você vai. No sábado eu entrei dentro da rádio, aquele estúdio amarelinho assim. Eu falei: isso aqui está tão parecido com alguma coisa que eu já sonhei. E eu sentei naquela cadeira ali do estúdio e pensei: e agora? Faltava uma coisa. E o moço falou: eu estou aqui com o Dave Leonardo. Já me deu até o nome segundo, que era só Dave até então. Ele falou: estou aqui com o Dave Leonardo. Dá um boa tarde aí, Dave. E eu falei: boa tarde, ouvintes da 107. E o pastor Natanael estava ouvindo aquele dia. E eu me lembro que o pastor Natanael Melo chegou na porta da rádio, ele abriu assim, entrou e falou: quem foi o garoto que falou o que eu ouvi agora? Eu falei: fui eu. Ele olhou para o Wanderson e falou: temos que investir nesse jovem. Já faz 4 anos que eu trabalho na 107, queridos. Os meus sonhos nunca me levariam ali, mas os sonhos de Deus me fizeram chegar até onde Ele queria, porque para Deus nada é impossível. E Deus sonha sonhos extraordinários para nós, e que se Ele falasse tudo que sonhou para nós, nós nunca acreditaríamos. Deus falou alguma coisa sobre isso aqui para mim, sobre púlpito, sobre pregar, mas se Ele me falasse que um dia eu estaria na Quinta da Vitória, aqui na sede, com um monte de gente bonita aqui ouvindo, eu nunca iria acreditar. Mas os sonhos dEle, os sonhos dEle. O pastor Natanael tem acompanhado o que Deus tem feito no nosso ministério. Nós começamos a pregar ano passado e de repente nós estamos todo final de semana viajando em outros estados, em outros países. E semana retrasada eu recebi uma ligação lá da cidade do pastor, lá de São Luís do Maranhão, para pregar lá. Disse: Jesus, e agora? Minha primeira pergunta: filho, como que você descobriu eu aqui? Morrendo de medo dele estar ligando confundido. Eu pensei: já pensou se ele descobre que eu não sou quem ele está pensando que eu sou? Eu falo um lugar que eu nunca fui, eu vou ter que falar a verdade. Eu falei: como que o senhor me conhece? Ele falou assim: pastorzão, eu estou tentando te trazer aqui desde o ano passado, mas você não tinha agenda. Aí o negócio ficou encandiocado, não tive mais nem coragem de continuar perguntando. Eu falei: filho, que bênção. Não pergunta mais nada não, filho, pode estragar a bênção. Quando Deus promete algo para você, você tem que apenas viver o que Ele prometeu. Se Deus chamou você para ser um médico, seja o melhor médico aonde você estiver, porque Deus se compromete com tudo aquilo que Ele sonha com você. Aí eu falei: mas filho, mas eu não tenho mais agenda esse ano não, morrendo de tristeza, vontade de ir para o Maranhão, conhecer São Luís, comer o tal do açaí de verdade lá. Aí ele falou assim: não, pastor, mas eu sei que o senhor não tem agenda, mas a gente mudou o congresso para começar numa sexta-feira para ter o senhor aqui pregando. Eu falei: Jesus, eu quase desliguei o telefone de vergonha assim, porque eu ia começar a chorar já. Por que Deus é tão bom? Por que Deus é tão incrível? A Bíblia diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos.
Os sonhos de Deus vão além daquilo que você está pensando para a sua vida. O que Deus tem preparado para você vai além daquilo que você espera. O que Deus tem feito para você, você ainda não está vendo, mas Ele está fazendo. E quando você estiver vivendo, não questione. Apenas fala: eis aqui, Senhor, o teu servo, cumpre em mim segundo a tua vontade. Existem 3 grupos de pessoas aqui esta noite: os que querem o Senhor dos sonhos, mas não querem viver os sonhos de Deus. E esse é um grupo difícil de entender, porque imagina você entrar no elevador, filho, cheio de bagagem, cheio de mala, e você entra no elevador assim, e aperta com dificuldade, assim, com o cotovelo, e não solta a sua bagagem. Quem serve o Deus que sonha, que salva, e não vive a salvação do Deus que salva, não vive o sonho do Deus que sonha, não tem sentido. Uma irmã se aconselhava comigo, ele dizia: irmão, eu não consigo soltar o controle da minha vida. Quem não solta o controle na mão de Deus, não vive o controle que Deus pode gerar em você. Quem não abre mão da razão, não vive o extraordinário de Deus. Anote isso. Anote para você não esquecer, escreva na sua porta: quem não abre mão da razão não vive o extraordinário de Deus. Vontade de postar isso no Facebook agora, veio aqui. Nós precisamos abrir mão da nossa razão para viver o extraordinário de Deus. E existe um segundo grupo de pessoas: os que querem Deus e os seus planos, mas não acreditam que pode acontecer. É aqueles que subestimam o poder de Deus, que falam aqui todos os cultos, todas as campanhas: Deus, realiza em mim uma obra, mas não permite que Deus acesse a sua vida, não permite que Deus entre nas áreas que você precisa que Ele deixe entrar. Há portas do seu coração que você precisa abrir para que o Senhor entre. Há portas da sua alma que o Senhor precisa entrar. Há áreas da sua vida que o Senhor tem que ter legitimidade para agir. Há áreas na sua família que você tem que convidar o Senhor. Há áreas na sua vida financeira você tem que convidar o Senhor, para que você não subestime o poder que Ele tem para fazer. Mas existe um terceiro grupo aqui dentro, e este é o que mais me preocupa esta noite, e é o que mais preocupa o Senhor, que são aqueles que querem viver os sonhos de Deus, mas não querem o Deus que sonha. É aqueles que querem desfrutar o melhor de Deus sem carregar cruz. É aqueles que querem experimentar o Senhor dos sonhos, mas não querem viver os caminhos do Deus dos sonhos. É aqueles que estão afastados, é aqueles que estão desviados, é aqueles que ainda não aceitaram Jesus. E eu quero dizer para você que você está aqui esta noite, que Deus trouxe você aqui esta noite, e trouxe com um só objetivo: para que você saia daqui com o Deus dos sonhos. Glorifica o Senhor. Para que você saia daqui vivendo aquilo que Ele quer para você. Para que você saia daqui hoje vivendo o caminho que Ele separou para você. Capítulo 14, verso 12 de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é a morte. Abaixe sua cabeça, por gentileza, comigo neste momento. Eu quero, com todo respeito, conduzir uma oração aqui, que se você já fez, não se importe em repetir, e se você nunca fez, faça de todo o seu coração. Se você já fez e deixou de viver isso, repita esta oração de todo o seu coração, de toda a sua alma. Repita comigo: Senhor Jesus, eu sei que Tu és um Deus dos sonhos extraordinários. Eu quero Te aceitar. Eu quero voltar para a Tua casa. Eu quero viver a Tua vontade. Continue repetindo: eu quero o Teu perdão.
Eu quero voltar para a tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida. E escreve, Senhor, uma nova história. Em nome de Jesus. Fique de pé, amada igreja do Senhor. Eu quero perguntar esta noite: aonde estão as pessoas que querem aceitar a Jesus como Salvador? Levante a sua mão para que eu possa ver. Onde está você que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante sua mão, levante e vem aqui à frente que eu quero orar por você, por gentileza. Vem aqui, não tenha vergonha. Vem aqui, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Pode vir, queridos. Aleluia, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Os obreiros, se por gentileza puderem recepcionar estes homens e mulheres que estão vindo aqui. Alavagassura mandarabagai. Urabagassura mandarabagai. Chorei sura mandarabashai. Esse é o primeiro sonho de Deus para a sua vida. Que você seja salvo, que você encontre a salvação em Cristo Jesus. Eu quero perguntar aqui. Eu quero perguntar se você se desanimou e saiu da presença de Deus e gostaria de receber essa oração. Se você saiu por algum motivo da presença de Deus, desanimou, caiu, tropeçou e deseja hoje voltar para a casa do Pai, vem aqui, que eu quero orar por você. Vem aqui, não perca esta oportunidade, filho. Quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu vejo um filho todo arrebentado vindo, cheio de pedidos de perdão e cheio de desculpas para dar. Ele veio pensando: o que eu posso falar para o meu pai para justificar o que eu fiz? O que eu posso falar para o meu pai para justificar o porquê que eu saí da presença dele? E a Bíblia diz que ele é interrompido por um abraço. Ele é interrompido por um abraço, e este abraço cala. Porque quando você volta para os caminhos do Senhor, a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não deixe de vir à frente se você está sentindo culpa esta noite. Não deixe de vir à frente se você está se sentindo culpado, se você entrou aqui se sentindo indigno de estar aqui. Porque a Bíblia diz que quando você é fraco, aí você é forte. Eu quero orar esta noite, mas eu quero fazer uma oração linda agora aqui. Oh Jesus, eu quero orar com a igreja primeiro por esses que aqui estão à frente. Estenda suas mãos para cá. Amém. Nós vamos, não saiam daqui sem dar o seu nome para os irmãos. Sentem ali nos primeiros bancos e dê os seus nomes. Amém, queridos? Olha quantas pessoas que estão voltando para os caminhos do Senhor estão aceitando como Salvador aqui. Estenda suas mãos e ore comigo. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, há uma festa nos céus acontecendo agora. E um dia, Senhor, nós iremos participar desta festa. Estaremos contigo na eternidade, Senhor. Mas enquanto aguardamos ansiosamente este momento, estamos aqui com os teus filhos te aceitando como o único legítimo Salvador da tua vida. Senhor, reescreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Apaga o passado e escreve uma nova história para os teus filhos. Sim, Senhor, escreve uma nova história. Apaga o passado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero voltar ao Aleluia, primeiro amor, ao primeiro amor. Aleluia, Senhor. Eu quero voltar.
Você pode voltar para o seu lugar, mas antes passe por esses homens e mulheres de Deus que vão pegar o seu nome, o seu telefone e vão orar por você. Não saia daqui sem dar o seu nome. Sente ali no primeiro banco, por gentileza. Queridos, amada igreja do Senhor, olhe para mim aqui agora. Você vê como é lindo o Senhor salvando? É uma festa no céu neste momento lindo, extraordinária, linda, 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 linda. Mas vai haver mais uma festa aqui esta noite, porque eu quero orar pelos 2 grupos de pessoas que faltou orar. Eu quero orar por você que Deus tem sonhos na sua vida, Deus tem projetos na sua casa, na sua história, e você que ainda não entregou totalmente para Deus o controle da sua vida, do seu sonho, da sua história, do seu projeto, eu quero que você venha aqui à frente agora, que vamos fazer uma oração de entrega. Vem aqui, venha com um coração de entregar a Deus aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você quer viver ainda este ano, porque para Deus nada será impossível. Você quer que a sua família seja salva? Esse é o seu projeto? Vem aqui e entregue nas mãos do Senhor. Você quer uma bênção financeira? Você quer um filho? Você quer uma nova história? Vem aqui e entregue nas mãos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, pode cantar, queridos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Queridos, eu quero que com essa oração você se esqueça de todos aqueles que levantaram-se para lutar contra aquilo que Deus quer para você. Que você se esqueça de todos os porquês de por que Deus não pode fazer por você. Que você tire do seu coração todo pensamento contrário. Que você tire do seu coração todo o negativismo, negando aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ai, chori que mandarabagai, levachei que mandarabia. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu chorava no meu quarto e dizia: Senhor, se Tu estás aqui, fala comigo, Senhor. E a primeira palavra que o Senhor falou comigo no meu quarto foi que Ele tinha me salvo. Mas quando eu pedi para o Senhor para que falasse novamente, o Senhor falou: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sacode a poeira esta noite e saia daqui diferente da forma que você entrou. Deus vai fazer por você. Deus vai fazer, vamos orar. Amado Espírito Santo de Deus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, com filhos chorando na Tua presença. Senhor, há os sonhos mais lindos sendo apresentados a Ti essa noite. Corações abertos, quebrantados na Tua presença. E a Tua palavra diz que um coração quebrantado, Senhor, não resiste. Que as lágrimas, Senhor, sejam ouvidas. Que as
lágrimas essa noite sejam interpretadas. Que os sonhos sejam refeitos, Pai. Salabagai. Senhor, que a forma com que os teus filhos entraram aqui seja da diferente da forma que eles irão sair. Sonhos renovados, corações transformados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, antes de dizer amém, agora você que está aí chorando, dá uma disfarçadinha assim, limpa o olhinho assim, ó, limpa o olhinho. Porque quando você estava aqui, eu comecei a pregar, eu falei assim: fale para quem está do seu lado que Deus tem um sonho lindo para você, não falei? Agora você vai dizer com a fé que o Espírito Santo colocou no seu coração. Diga para ele: Deus tem um sonho lindo para você. Glórias ao teu nome, Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor, queridos. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Queridos, O impossível em meu viver. a minha parte já está encerrada aqui esta noite. Mas tem algo que eu faço todos os finais das minhas ministrações, que não vai ser aqui que eu vou deixar de fazer. Quando eu conheci o Senhor, de verdade, dia 23 de abril de 2009. Antes de conhecê-lo, eu tinha conhecido a minha esposa. Eu descobri um amor lindo. Eu tinha 16 anos quando eu conheci a Paula, pastor. Eu cheguei em casa e falei assim: ô mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar hoje. A minha mãe quase desmaiou, quase morreu. Imagina, o único menino dela. Mas aí, queridos, eu casei com a minha esposa, Paula. Vai fazer 4 anos agora. E eu descobri um amor lindo. E todos os dias da minha vida eu digo para ela que eu a amo. 1, 2, 3 vezes pergunta: amor, falei? Não falei, então vou falar agora. Mas dia 23 de abril de 2009 eu descobri um amor que excedeu todo o meu conhecimento sobre esse sentimento. Eu descobri um amor que mesmo quando eu tinha esquecido, ele ainda me amava. E sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje a minha atitude é a mesma, de dizer para ele todos os dias que eu amo ele. E eu quero ensinar um maná para a sua vida aqui esta noite. Que você tenha essa atitude de se declarar a ele todas as manhãs. Que ele seja o centro da sua adoração. Às vezes as pessoas perguntam: David, por que tu é tão feliz? Por que tu dá tanta risada nesse rádio? É porque eu sei em quem me comprazo. Eu sei quem me resgatou, e para ele eu dedico toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o amor da minha vida. Tudo para ele, queridos. E eu quero fazer uma coisa com você aqui esta noite. Bem legal, tá, pastor? Faz uma pose de galã assim. Faz uma pose de galã aí, filho. Deus deu graça pra você. Faz uma pose de galã, olha pra cima assim. Olha pro céu aí. Faz, ei! Fale com alegria, ei! Psst. Eu te amo, Jesus. Uma salva de palmas para ele, queridos. Que Deus abençoe.